gente pelo caminho. Para variar, como eu sempre falo, a gente sai catando as pessoas pelo caminho. E aí o povo me chama para ir para os lugares, né? E mal sabem eles que eu fico lá de olhômetro, vendo todo mundo, tentando trazer as pessoas aqui para o programa. E assim aconteceu. Fui convidada para um talk show no Correios. Conheci lá a Ana Carol. Tudo bem, Ana Carol? Boa tarde. Carina, boa tarde. Então, mal sabia eu que eu estava lidando pela frente. Conheci essa figurinha. Trouxe um pessoal muito bacana da Nous Consultoria. Boa tarde, meninos. Boa tarde, Vitor, boa tarde. Daniel, Tudo boa bem? tarde. Feliz demais por vocês estarem aqui. Obrigado pelo A convite. gente também, obrigada pelo convite. Muito obrigado. A gente vai falar hoje sobre inovação, mas é uma inovação para a vida, gente. Vai servir para tudo na nossa vida. A gente vai descobrir daqui a pouquinho. Tô com o pessoal aqui de uma banda maravilhosa. Márcio, boa tarde. Boa tarde, Kalina. Prazer estar aqui com você, com os convidados. Boa tarde para vocês também. Márcio já esteve aqui com a Rosana Brown. Isso. Hoje está com outra formação. Sim, estou aqui com meus amigos André, Rafael, Gabriel. Estão me acompanhando para a gente fazer uma música aqui para vocês essa tarde. Legal demais. Vocês já são uma banda que já tocam juntos? Somos Como é que... amigos, já fizemos som juntos. A gente Amigos do Márcio. Massa, massa, bom demais. Gente, o Márcio esteve aqui, foi muito bom. E aí, o que é bom a gente repete, né? Obrigado. Então, vocês já podem começar. Tá bom, vamos de música. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar tua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz, meu amor, meu amor. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, eu não tô nem aqui, eu não tô nem aí pro que dizem. Eu quero ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo, pode encostar sua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim. Oh, meu bem, acredite no final feliz, meu amor, meu amor. Chega de fingir. Uau, que lindo! Muito bom, muito bom. Queria mais, hein, desse jeito. Pode colocar aí mais uma hora de programa. Meninos, vamos lá.
Tava aqui fazendo uma live aqui viajando. Estamos aqui com a Carol Freitas, que é biometicista. Consegui falar, tá vendo? Biometicista. Falei certo? Mimeticista. Biomimeticista. A gente Falei treinou errado. bastante, Treinei, mas não funcionou. É normal, todo mundo gagueja. Gente, é biomimeticista. Agora eu aprendi. Agora foi. E designer. Estamos com o Vitor Guerra, que é designer e líder criativo. Boa tarde, Boa Vitor. tarde, Kalina. Daniel Mira, que é artista plástico e filósofo. Olha que composição. No mínimo, né? Assim, curiosa. Vamos ter coisa muito interessante para falar. Mas antes, eu quero deixar cada um falar um pouquinho de si, do que faz e tal, e por que dessa composição, assim, essa fórmula mágica, né? Diferente. Da nossa vida fora da empresa, né? Dentro Mais da ou empresa, menos, fora da dentro- empresa. É muito Quem é a Carol Freitas? A gente, primeiro de tudo, a gente é amigo de vida e agora a gente é amigo de empresa, a gente virou sócio também. Eu sou designer de produto, trabalhei muito tempo com acessibilidade, fazia projetos para essa área e com essa busca de propósito comecei a procurar também projetos na área de sustentabilidade. Foi quando eu encontrei a biomimética, que é a mímese da natureza. Então, a gente observa a natureza e traz essa inteligência para o mundo humano. E aí, mesclei isso com o design. Aí, a resposta foi inovação, Uau. né? Porque a gente está propondo coisas que são muito novas, né? Abordagens desde o processo até a entrega final. Então, a resposta foi inovação, né? Então, eu misturei toda essa questão de causas que eu queria trabalhar, de ajudar a gerar um impacto positivo na sociedade, na natureza, né? Com o design e com a biomimética. Em resumo, bem resumo, por aí. A gente vai saber mais sobre isso. Tá todo mundo curioso, inclusive eu. Vitor, boa tarde. Boa tarde, Kalina. Bom, acho que desde pequeno eu navego nesse universo da imaginação, né? Então, quando você é pequeno, você escuta música, você desenha, você se envolve com coisas que você tem afinidade. E com o tempo eu fui vendo que, na verdade, a minha afinidade não era só com desenho, mas com a imaginação. Essa capacidade que a gente tem de dentro da nossa cabeça imaginar coisas que não necessariamente existem ainda, mas que podem vir a existir, né? E aí, na hora de escolher uma profissão lá no vestibular, eu fui protelando isso, porque o mundo da imaginação era muito mais interessante do que essa escolha na época, e eram muitas opções, muitas indefinições, e um amigo falou, por que você não faz design? Ele falou, você projeta coisas para a indústria. Eu falei, projeta coisas para a indústria, gostei de projetar, então eu posso viver de imaginação. Eu entrei no universo do design, que é justamente você pegar um desafio ou uma necessidade e projetar uma solução para aquele contexto. E depois de trabalhar 15, 16 anos com design visual, com projetos de comunicação, eu percebi que isso poderia ser, esse processo de criar coisas intencionalmente, estrategicamente, podem ser aplicados para qualquer tipo de problema. E aí eu comecei a ir para o universo de estrategista, né? Designer de inovação e não só um designer visual. E aí, como eu sou professor e acho que tem uma grande mistura, você falou da vida pessoal e profissional, uma grande mistura entre o profissional e o pessoal, eu acho que me identifico muito com isso que eu faço. Acaba que eu dou aula e falo muito sobre isso, e isso me levou a ser um líder criativo, que ensina isso para outras pessoas e tenta demonstrar um pouco esse caminho para outras pessoas que querem inovar. Nossa, a gente tem coisa para falar hoje. Porque cada um desses dará um tema para uma tarde, né? Para o programa, né, Daniel? Daniel Mira. Bom, eu vou começar ao contrário, né? Eu tenho pensado muito hoje, assim, das questões da gente trabalhar pelas necessidades, né? E isso tem, assim, me tocado bastante. A gente, às vezes, opera com os nossos próprios interesses, né? E não vê a realidade e as necessidades objetivas que tem com os outros, com o mundo, com as coisas. E desde moleque, isso sempre foi uma questão minha, de arrumar e de tentar trabalhar ser motivado por essas coisas que não eram exatamente para mim, mas que, de alguma forma, contemplavam o outro. E eu, dentro desse percurso, acabei encontrando nas artes uma possibilidade de discursar muito mais para dentro das pessoas do que para uma operação, né, mais de coisas, de fazer coisas e desenvolver mais o que elas tinham dentro. Só que o meio das artes, eu estou aqui com os músicos atrás, aqui, eles vão estar comigo nessa, ele é um meio super complexo, porque
você tem que expressar aquilo que você tem dentro e você, de alguma forma, tem que conquistar um recurso, uma energia para poder, né, viver daquilo. E isso é muito difícil. E dentro desses encontros, né, encontrando o Vitor, a Carol também, eu vi que essa possibilidade ela pode começar a se tornar mais factível quando a gente opera em conjunto com o que hoje a gente chama de inovação, com design, com essas coisas todas. Então, juntar isso tudo para mim foi um percurso super importante, que eu estou hoje com 42 anos, estou percorrendo desde os 14 esse meio das artes e vendo que a possibilidade hoje é muito mais concreta se a gente conseguir operar com as necessidades do outro, mas vendo também de uma forma estratégica, inteligente, como negócio, não só uma finalidade da poética por ela só, mas por si só, né? Mas como uma possibilidade também de trazer outras formas de aporte para que a arte realmente se propague, né? E essa é a necessidade que a gente está vivendo hoje. Nossa, eu tô curiosa, porque eu, como uma pessoa que venho da música, né? E assim, os meninos aí também. E a gente sabe que não é fácil transformar isso em negócio, né? É uma luta diária. Os meninos aí podem falar melhor do que a gente. E trazer para o mundo corporativo, então, complicou mais ainda. Né? Mas vamos lá. Gente, quem é a Nous Consultoria? O que exatamente, qual é o propósito, qual é a missão de vida dessa empresa? Então, a Nous Consultoria, ela foi surgindo muito dessa mescla, né, das nossas expertises, e a gente tem como foco gerar impacto positivo dentro ou fora de organizações, usando o design e a liderança criativa como um meio para gerar inovação. Hoje falar de inovação é muito complexo, porque inovação virou um nome que você dá para coisas que você não sabe exatamente o que são ainda, né? Então tudo que é diferentão a gente fala que é inovação. E design é outro nome também que a gente tem dado para coisas que a gente não entende bem o que é falar, é um design de alguma coisa, né? Mas a gente de fato traz técnicas da criatividade, técnicas que são usadas dentro do design, da arte, né? Nesse contexto da imaginação. Para renovar lugares, renovar meios, renovar empresas e também trazer isso para fora, para uma questão cultural. Né? Para a gente, o processo de inovação ele não acontece só com coisas, né? Que é normalmente, a gente fala de transformação digital, a gente fala de indústria 4.0, eles estão falando de coisas, né? Inteligência artificial, todos esses nomes são coisas feitas. Só que para a gente a inovação está muito mais focada nas pessoas, no que as pessoas, a partir da inteligência delas, fazem com essas coisas. Né? Então, o que elas podem usar de todo esse arcabouço novo da tecnologia, inovando as práticas pessoais e profissionais dela. Então, a gente vai desde a liderança criativa, que é empoderar a pessoa criativamente para que ela consiga desenvolver, até a criação de coisas novas. A gente desperta a imaginação para que elas façam coisas novas, sejam dentro da empresa dela ou fora da empresa também, né? E coisas novas não tem exatamente a ver com produto, tem a ver com processo, tem a ver com a forma de fazer as coisas, certo? Exatamente, não é necessariamente um produto, pode ser um serviço, um processo, ou pode ser algo que nem existe mesmo. A pessoa quer realmente despertar para uma nova consciência criativa e ela não sabe exatamente qual a finalidade daquilo no final, né? Mas ela pode encontrar várias respostas nesse processo que vão alimentar a parte de imaginação e criatividade delas e isso vai surgir como um resultado daqui a algum tempo, né? A gente trabalha muito essa questão também do pessoal, não só as coisas, né? Não só o produto, um processo, mas também essa questão pessoal da inovação, né? De como ela lidar com essa transformação e com tudo que está acontecendo no século XXI, né? Nosso século. Muito bom, muito bom. Vocês falaram de aprendizado, a Nous, uma escola que vocês têm, é isso? É uma das escolas. A gente tem como atender, por exemplo, uma empresa, organizações, corporações e, como a Carol falou, eventualmente a criação de algo novo, essa inovação de novas soluções, não são necessariamente produtos ou processos, mas a transformação de novas pessoas, né? Transformar essas pessoas em novas pessoas. Então, tem essa parte de educação corporativa e a gente tem fora dos serviços corporativos das escolas livres, né? Então, tem a Forja Criativa, que é um projeto de liderança criativa, de formar os profissionais criativos em negócios criativos. Isso é uma escola? É uma escola livre. Legal. Né? É um curso online, a gente tem conteúdo na internet, a gente faz cursos online, oficinas presenciais também. E a intenção é formar líderes criativos. Muitos deles são criativos que vêm de uma profissão criativa e agora querem
despertar essa liderança criativa, seja para tomar as rédeas da própria carreira, ou transformar o próprio mercado, ou mudar de carreira, ou profissionais que sempre se sentiram criativos, mas sempre ocuparam cargos ou acreditaram que não eram criativos, apesar de sentirem que eram criativos, e hoje têm espaço para serem criativos, mesmo sem serem designers visuais ou artistas propriamente ditos, né? Então, isso seria uma escola de liderança criativa, por exemplo. E como é que as pessoas acessam essa escola de liderança? A gente tem, o nosso principal canal é o Facebook e o YouTube. Então, facebook.com/Forja Criativa é um dos canais. Forja, né? Forja, Forja Criativa, .com ou .cc, forjacriativa.cc. E tem o site também, forjacriativa.cc. Muito bom, muito bom. No final a gente reprisa isso aí para o nosso público Legal. poder acessar, né? Além disso, vocês têm um projeto que se chama NEP Quintal. Quintal. Então, NEP Quintal. Sim. O que vem a ser isso? Bom, o NEP Quintal, que ele significa papo de guardanapo, né? Ele é Papo de guardanapo. Papo de guardanapo, que é essa necessidade que a gente tem às vezes de encontrar um outro profissional, uma outra pessoa, um amigo, para tirar uma dúvida. Aí você senta ali no boteco, no café, e o cara, não, pensa nisso aqui, tal. A gente, nesse começo nosso, a gente se reunindo muito, a gente viu que, como é que a gente resolve esse problema? E a gente identificou, a gente não sabe, mas tem um amigo meu que sabe. E a gente começou a fazer esses acessos, né? A gente estar com essas pessoas para conversar. E a gente olhou e falou, cara, isso é um negócio, porque as pessoas não estão conversando entre elas para gerar soluções, né, mais criativas, um com o outro e por aí vai. E aí a gente propôs a fazer esses eventos, a gente começou em cafés, assim, dessa forma mesmo, a gente pegou nós três e falou, bom, a gente está disponível na agenda, assim, assado, com horário marcado, igual consultório mesmo, e aí fez esse primeiro evento e a gente viu a dimensão, testamos em alguns outros espaços, hoje a gente está fazendo muito no Casa Parque, então a gente leva 30 mentores e eles vão operar com essas consultorias, né, não é bem consultoria, essas mentorias dinâmicas bem rapidinhas, de 30 minutos, para anotar algumas questões e desenvolver. O NEP Quintal, que ele já está operando há 1 ano e meio, assim, a gente tem uma perspectiva agora de trabalhar com ele bem mais aberto, para que as pessoas possam fazer isso mesmo, entre no cotidiano delas, a gente estruturar as metodologias mais claras e abertas para que todo mundo possa executar. Porque o nosso interesse no NEP Quintal, a gente viu muito poder nele como um negócio mesmo, mas a finalidade dele é que as pessoas comecem a conversar de forma mais simples e recorrente. Então a gente tem pensado muito nessa questão de abrir o NEP Quintal com essa possibilidade que todo mundo possa usar, porque essa é a finalidade dele, né? De que você formalize um pouquinho mais essa conversa no restaurante ou no boteco. Para eu entender, para checar aqui o entendimento. Eu sou uma empresária e eu tenho, sei lá, um produto que eu gostaria de ter uma visão diferente de uma pessoa que tem um olhar diferente do meu, né? Um engenheiro, um design thinking, um músico e tal, uma pessoa da arte. Aí eu vou nesse evento e eu levo a minha questão e aí eu passo por esse processo de mentoria, é isso? Sim, aí você vai ter profissionais, vai ter desde um profissional mesmo de finanças, coisas desse tipo, até um artista plástico que senta com você e discute o teu negócio a partir de outros pontos de vista. 18 de agosto. 18 de agosto, eu estarei lá. No Casa Parque. No Casa Parque. E uma das premissas do NEP Quintal é a transversalidade, né? Então foi uma coisa que a gente viu muito em eventos que a gente ia de mentoria, que tinha um evento de administração, você conversava com administradores. E o administrador, ele já sabe da área de administração, ele não sabe da área de design, de imagem, marketing e vice-versa. Então, uma das premissas nossas é ter profissionais de todas as áreas misturados. Então, você pode levar a questão da sua empresa para falar com um chefe de cozinha que sabe muito de marketing digital. Então, a gente não trabalha exatamente com a especialização da pessoa, mas com o que ela consegue desenvolver de melhor, né? E tem tido uns resultados bem engraçados, assim, tanto para quem fala, que a pessoa descobre assim, poxa, então aquele negócio que eu sabia tem utilidade para as pessoas, eu nunca tinha percebido, né? E para quem recebe, né? Que ela olha e fala assim, mas espera aí, você é empresária em Brasília e você vive disso, mas você ganha salário? Tipo, você não precisa ir para o governo, nem para outro lugar? Não, então peraí, é possível, né? Então a gente tem visto assim, esses impactos e é bem interessante ver essa movimentação. Massa. E deixa eu entender, 18 de agosto no Casa Parque, qual horário? É vendido ingresso? Como é que é essa organização?
Tá, esse Napkin Talk de 18 de agosto, ele está em trabalho junto com o mês da fotografia, né? Como eu tenho essa atividade também de artista e tal, a gente está junto com o mês da fotografia, que vai ter uma série de ações em Brasília, e a gente vai trazer um pouco essa temática, mas obviamente aberta para o público que quer discutir essas questões de imagem, de conceito, tal. Ele vai iniciar de 18 de agosto no Casa Parque às 15 horas. A gente já está soltando os ingressos mesmo, eles são comprados no ingresso de cinema mesmo, horário, ticket e tal, mesa e mentores. Máximo. E aí a gente está disponibilizando isso também no Facebook e no nosso site, que é napkintalk.com, né? Que a gente usa, napkintalk.com. Muito legal. No final a gente Aberto. fortalece todos esses endereços. Mas vamos lá. Vocês são artistas e são designers. O que isso tem a ver com inovação? Eis a questão, Eis a né? questão. Pois é, a gente está curioso para saber, né? O que é interessante, a inovação, acho que ou cai nesse entendimento de que é algo que é muito diferentão, e aí banaliza um pouco, ou cai nesse entendimento de que é algo extremamente técnico, científico. E não deixa de ter tudo isso é possível, tanto a inovação técnica quanto a inovação como a criação de coisas muito diferentonas. Mas o que a gente entende como inovação são soluções novas para necessidades atuais ou necessidades que as pessoas têm já há bastante tempo. E o campo que gera novas respostas, que imagina novas possibilidades, é justamente a arte, né? A arte como essa área do pensamento, do conhecimento humano, que não está presa aos limites da nossa vida cotidiana, presa aos limites da realidade ou do que a gente conseguiu conquistar, o que tem nesse momento. Na nossa cabeça é possível você imaginar muito mais do que existe nesse momento, né? Não tem tempo, não tem limite de tempo, não tem limite de espaço, não tem limite de cores. E o campo artístico, tradicionalmente, é esse campo para imaginar as possibilidades que poderiam nascer no futuro. Então é super natural que a gente pense a inovação não só como uma evolução técnica, tecnológica das coisas que a gente tem, não só um desenvolvimento científico, mas que ele seja feito pela imaginação humana para suprir necessidades humanas. Então, se a gente pega só o desenvolvimento tecnológico, a gente tende a fazer uma projeção do futuro muito simplista, no sentido de que se você perguntasse no passado como seria um carro melhor, ou um veículo melhor, as pessoas falariam que seria um carro com mais cavalos, ou que trepidasse menos, e sendo que alguma coisa acontece no meio, seja uma evolução técnica, ou seja a imaginação de alguém que falou, e se fosse um pouco diferente, não precisasse ter cavalos, se tivesse uma máquina que fizesse isso. E aí tudo muda, né? A projeção ela deixa de ser só linear, porque quando entra o fator imaginação, tudo é possível. Então entram novas possibilidades na equação que mudam a inovação, o avanço tecnológico e o avanço da cultura para novas direções. É quase uma coisa quântica, né? É isso. É quase uma coisa quântica. Quase isso. Então, vocês estão ouvindo aí, né, meninos? Os meninos da música aí, da arte. Vamos lá, dia 18, todos nós vamos criar um formato totalmente diferente, que eu já até criei o Conexões Harmônicas, né? E vamos inovar mais ainda em cima do Conexões, já é uma inovação. Eu passei por um processo de renovação de conteúdo e de mentalidade no que diz respeito a um trabalho que eu fazia há alguns anos. Eu trabalho como produtor musical, né? Já produzi alguns cantores e bandas, e a gente percebe que o mercado musical ele tem mudado com essa coisa da internet. O CD praticamente se tornou uma ferramenta obsoleta. Obsoleto, quem imaginava, músicos, né? E agora são as redes sociais, né? As plataformas digitais. E aí, meio que a minha demanda de trabalho foi meio que diminuindo, né? Porque cada vez mais os músicos têm produzido a sua própria música. Sim. Né? Em casa, com a tecnologia tão acessível. E eu comecei a buscar algumas possibilidades de produção, né? E aí eu me vi num cenário em que eu percebi que a tecnologia estava tão inclusa na música hoje, assim. E aí eu olhei para um cenário que está explodindo mundialmente hoje, que são os jogos eletrônicos, né? Os aplicativos. E aí eu acabei há 2 anos entrando no mercado de trilha sonora de videogame. Olha só que louco, muito gente. Legal.
Muito E aí eu louco, parei de né? produzir cantores. Na verdade, eu ainda faço isso, mas eu estou focado mais agora em trabalhar com trilhas sonoras e essa palavra design, né? Foi uma coisa que entrou para esse ramo também, que agora tem a profissão de sound design, né? Que é o cara que trabalha com efeitos sonoros, e eu também estou trabalhando com isso, com trilhas, com efeitos sonoros, né? Fazendo toda a ambiência sonora de jogos e aplicativos. E é muito bacana isso, assim, ver que... É, Muito legal. totalmente. A gente precisa daquele papo, aquela interrogação. Aquela centelha, né? aquela Divina, coisa que desce na mente da pessoa. Um papo desse De boteco, de guardanapo, de guardanapo. você acha a solução do problema que você está resolver. E como acha, né? Porque assim, quem não, né? Quem nunca guardou o guardanapinho? Eu já Sim. várias vezes, né? Sim. E isso que o Márcio trouxe é muito interessante, que é uma tendência, né? Os futurologistas falam que uma tendência que a gente tem para os próximos 15, 20 anos é da individualização, né? Então as pessoas, ao invés de procurar serviços, elas vão começar no do it yourself, né? O faça você mesmo, que aí foi um pouco do impacto que você viu. As pessoas, ao invés de procurarem para produzir, começaram a gravar no próprio computador. Isso. E ter essa resiliência é muito importante, né? De perceber, peraí, O mundo mudou. se eu ficar assim, eu sou técnico, eu só faço produção, provavelmente eu pararia de trabalhar, né? Mas aí ele falou assim, tá, peraí, eu sei mexer com som, eu sei fazer isso, onde eu posso direcionar? Tem indústria ali crescendo, vou aplicar lá. Então essa capacidade de imaginar foi uma sacada Exatamente. muito legal que você teve, assim, de olhar assim, tá, eu tenho toda essa habilidade, todo esse arcabouço, onde é que eu posso colocar isso, né? Isso que a gente chama de inovação, assim, dentro desse contexto, que é essa capacidade de ver, assim, não só pela coisa, mas pelo que eu faço com as coisas que eu já tenho, né, disponível. Isso é bem legal. Foi algum guardanapo que deram pra ele. Fala, Vitor. Acho que complementando tudo isso, o design é essa ciência de criar de propósito. Então você cria porque você quer. Porque um dos entendimentos errados da arte é que você recebe uma inspiração, né? Então, artista é só quem tem talento, ou quem tem essa inspiração, e que se você quer criar alguma coisa, você está passivo no processo. Eventualmente você vai achar uma solução, eventualmente não. E o design é justamente essa ciência de criar. Então, a gente brinca que é um processo criativo estratégico. O que é estratégia? Você só consegue falar em estratégia quando você traça, antes de tudo, um objetivo, uma diferença entre o presente e um futuro. E aí você começa a achar caminhos para chegar e viabilizar esse futuro. E o design é justamente esse processo criativo estratégico, criar de propósito. Eu quero tal coisa. Como podemos criar tal coisa? E você começa a viabilizar isso, né? Isso que você está falando é tão certo. Eu trabalho com programação neurolinguística e um dos pressupostos da programação neurolinguística, que aliás tem regido a minha vida, nós temos todos os recursos de que nós precisamos, ou se não temos, podemos criá-los. Se a gente pensar que o nosso cérebro faz conexões novas todos os dias, abre sinapses novas todos os dias, e isso é tão certo que você está falando, que se a gente pegar o exemplo do Lars Grael, o cara era um competidor, um iatista, ele perde a perna fazendo um esporte que ele mais amava, ele consegue ter uma resiliência de se submeter a um processo de amputação e recolocação de uma perna mecânica, um processo que a gente sabe que é extremamente doloroso, um recurso que ele não tinha, colocar uma perna mecânica, adaptar essa perna mecânica e voltar a competir. Então você vê a capacidade da mente humana, ela cria um recurso que não existia. E isso a gente vê nas empresas, assim, o que é o jargão, já virou jargão, né? Na crise crie, né? Muitas empresas se reinventam por causa da crise. Elas são forçadas a se reinventar e saem do outro lado muito melhores. Mas se tivessem bem na bonança, ninguém ia criar nada. Tá tudo bem, o dinheiro está no bolso, vamos continuar fazendo do jeito que a gente fazia. Enquanto outras são engolidas, porque não buscam esse olhar mais amplo, mais macro, né? Mais sistêmico. E falar, não, peraí, tá. O cenário mudou, o que eu faço com esse cenário? Né? A gente está com um problema, aspas, né, assim, na área do conhecimento, que as pessoas cada vez mais elas querem conhecimento instantâneo. Cada vez mais é instantâneo. O vídeo hoje, se passar de 3 minutos, as pessoas não assistem. Então, a gente que é da área do conhecimento, a gente está tendo que se adaptar. Cara, eu tenho que falar alguma coisa muito pertinente em 1 minuto, que é o tempo que o Instagram me dá.
E olha que louco, né? Há um tempo atrás isso era inaceitável. 1 minuto! O que você vai falar em 1 minuto que vai mudar a vida de alguém? Mas a gente tem capacidade para criar. E aí, só fundamentando um pouquinho tecnicamente o que você está falando, tem uma ferramenta de perfil que se chama Dominância Cerebral, né? Criada pelo Nerd Herman, estudada pelo Nerd Herman, que ele divide o cérebro em quatro áreas. Então, quem usa muito esquerdo vai ser mais analítico, mais controlador. Quem usa o muito direito vai ser muito mais experimental e criativo. Então, os artistas utilizarão mais o lado direito do cérebro, né? E isso, quando você traz em termos de processo de inovação para dentro das empresas, você está colocando uma pessoa que experimenta, né? Porque o que o analítico vai fazer? O que o controlador vai fazer? Não, assim, todos são super importantes dentro do processo, né? Tanto é que tem um exercício que a gente faz em hipnose, chama posições perceptivas, que eu me vejo como sonhador, como realista e como crítico. Isso que o Walt Disney fez para criar o parque. Então, como sonhador, eu sonho com um parque assim e vou embora. E sem limite, sem limite, sem limite. Tá, agora o crítico vai criticar isso aí tudo. Não, mas isso aqui não funciona por causa disso, lá. Agora o realista vai fazer uma análise. Tá, o sonhador tinha razão nisso, e o crítico tinha razão nisso, mas isso aqui o crítico está exagerando, isso aqui o sonhador... Aí você traz para um projeto que é passível, né? Muito legal, gente. Incrível. Muito bom, muito bom. Pessoal, vamos lá, continuando, empolgamos aqui. A gente já falou um pouquinho, mas o que seria essa integração da ciência com a arte? Daniel. Esse ponto é super legal. Eu vou tentar ir por um lado aqui que a gente conversou aqui, que o pessoal da música falou um pouquinho. A gente, dentro do aspecto do que a gente entende de imagem, né? Quando a gente fala de imagem, a gente não está falando de música, a gente está falando de artes visuais, a gente está falando de uma concepção, né? De uma compreensão que a gente entende como essa projeção, que pode ser da realidade objetiva, como pode ser de uma realidade interna. Eu gosto muito da ideia de que a gente muito mais projeta o mundo, porque, por exemplo, esse ambiente todo aqui foi projetado. Poucas coisas são naturais. Até as naturais foram projetadas por alguém que organizou. Então essa imagem vem de dentro. A ciência trabalha com imagem também. Só que a ciência ela precisa validar a imagem na realidade do mundo objetivo, com a gravidade, com todos esses fatores que a natureza coloca. As artes não necessitam necessariamente disso, dessas comprovações. Mas elas separadas, elas geram uma humanidade extremamente difícil de harmonização. Então, quando a gente tem uma humanidade que só pensa pelo aspecto artístico das coisas, tem essa imaginação, ela é pouco realizadora. Ela pouco concretiza a sua perspectiva dentro do mundo, né, concreto, das necessidades mais básicas humanas. Quando a gente tem uma humanidade cientificista, ela também retira essa experiência de contato com o sensível, de outras necessidades que não são tangíveis pela realidade. A gente tem vivido muito isso, porque o mundo hoje tem operado muito cientificamente com as coisas, ela é mais plausível, ela é mais concreta, e a falta de experiência da arte, enquanto elemento de construção dessa realidade, tem dado um problema de desarmonização sério. Na proposição de inovação, no que a gente tenta trazer no Nous também, que é legal explicar um pouquinho a ideia, né, do que é o Nous, a gente fala disso daqui a pouquinho, a gente vê que isso opera junto. Não existe um ser humano, como você estava colocando, existe uma tendência dentro de uma pessoa de ser mais criativa, mais sonhadora, mas ela também precisa ser realizadora e trabalhar com gravidade e tal, senão ela só sonha. Só sonha. Então essa operação ela é conjunta. E a gente separar isso é um grau de esquizofrenia dentro da civilização mesmo. E a gente hoje vê que um dos processos que a gente está vivendo mais drásticos na humanidade hoje, que é uma das novas epidemias mundiais, é a depressão, e ela vem por uma falta de processo criativo, de uma imaginação mais realizadora. As pessoas estão realizando muito mais coisas objetivas e menos sensíveis. Elas não conseguindo falar dessa imagem que ela tem dentro para o mundo externo. Então a ciência e a arte hoje, a gente, né, concebe isso e propõe a fazer isso no Nous, acho que a gente se integra muito bem por causa disso, porque a gente vê que não é uma questão de competir, mas de harmonizar, é meio tal, né? Yin Yang. Essas relações elas precisam estar com o ser humano constantemente. Se a gente olhar para trás, as civilizações que mais prosperaram na humanidade, a arte, a ciência, a religião e a política eram integradas e não separadas. Isso era uma integração.
Esse valor da visão que a arte propõe e esse valor da razão que a ciência traz, eles são integrados, não separados, né? É um pouco nessa linha que a gente se propõe a trabalhar. E é difícil porque é meio inovação, entre aspas, mas na verdade isso sempre aconteceu na humanidade quando ela estava harmônica. É um processo. Mas colocar isso no método, hein, não deve ser fácil. Sabe o que é o mais incrível? É que o que a gente tem visto é dentro o negócio, as empresas, elas não são burras. Elas são muito resilientes e rápidas. E hoje as necessidades que a gente tem dentro de mercado maiores, as empresas têm chamado muito mais os artistas para fazerem relatórios e validações, não relatórios de números, mas visões de coisas que dão mais valor para a empresa do que os dados quantitativos, técnicos, científicos. A necessidade hoje do mercado é muito mais, por isso surgiu o Design Thinking, por isso tem surgido todas essas metodologias, que é de integrar essa visão no campo da arte mais sensível dentro dos processos. E as grandes empresas estão tocando isso. É difícil ainda tangenciar um método, coisas desse tipo, porque a gente não está falando de operações quantitativas, a gente está falando de qualidades e outras coisas, né? Mas é por aí. E essa dificuldade é que, legal. na verdade, também, o Ciro Daniel teve aqui, ele trouxe uma abordagem muito interessante. Nós vivemos a era industrial, onde as pessoas eram máquinas e não me interessa o que você pensa. E foi uma judiação com as pessoas, porque a pessoa passava a vida inteira colocando um parafuso, ela tinha que ser especialista e só fazia aquilo. Que foi a época do Fordismo, né, do trabalho em série. E aí veio a era tecnológica, né, que transformou o mundo e tal, e que trouxe todos esses recursos que a gente tem. E a gente está vivendo hoje a era da sabedoria. Então, hoje o humano, ele é muito importante, tá? Eu tenho um monte de recurso tecnológico, mas o computador não vai funcionar sozinho, a ferramenta não vai operar sozinha, né? Tem um ser humano ali por trás, criativo, inteligente, que vai operar aquilo de uma forma plena ou mais ou menos. Então, é isso que você está colocando, assim, trazer a arte para dentro da organização é ter essa perspectiva humana, né, do humano dentro da organização. Sim, se a gente entender o sensível, a visão artística, né, como uma inteligência também humana, a gente começa a operar isso melhor. Você pode ver por uma pessoa, por exemplo, os nossos avós. O tanto de sensibilidade e sabedoria que tem ali, ele opera tranquilamente do jeito que ele quer, só pelo sensível. Não é um tipo de inteligência, Sim. Só que a gente, de alguma forma, negou isso um tempo, mas agora está sendo extremamente necessário. É um tipo de sabedoria, como a pessoa falou para você. Excelente, muito bom. Pessoal, queria saber um pouquinho sobre o que a natureza tem a ver com tudo isso. Eu achei engraçado porque tá tudo caminhando, né? Parece que foi tudo muito Termina bem com orquestrado. Sabedoria, então. Então. A deixa pra Carol. A deixa. Mas não foi combinada. Não. Pior que não. Mas foi. Mas foi pelo universo. Foi. Tem um teórico que a gente segue muito, que é o Elias Karayanis, né? Que ele traz essas novas abordagens da inovação. E aí ele traz a teoria da quíntupla hélice, né? Que são 5 vertentes de inovação. Então, a academia, governo e indústria, que é o natural, e é de onde a gente achou que sempre vinham os processos de inovação. Então, pessoas estudando em academia, pessoas da indústria projetando e o governo fazendo políticas que apoiassem. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um Uber da vida, né? Ele veio operar aqui no Brasil, qual foi uma das primeiras discussões? Opa, peraí, mas tem uma reserva de mercado, tal, o governo teve que implementar uma política, peraí, é assim. Né? Então, esses 3, eles sempre tinham uma integração. Aí o Karayanis, ele vai trazendo, e outros teóricos trouxeram também, que existe um fator social dentro do processo de inovação, e chegou no século XXI o fator da natureza, da melhoria de ambientes naturais, né? Ele traz assim. Então, a natureza, ela tem entrado hoje, no nosso século, a parte social eu não vou falar, que eu acho que o Daniel já trouxe bastante, né? Mas a natureza, ela entra no nosso século não só como essa fonte da sabedoria, né? De uma percepção de que tem outras inteligências, tem outras formas de operar, né, fora da gente, mas também como uma integração, né? E aí quando a gente fala de sabedoria, é interessante que a sabedoria, ela proporciona unidade nas coisas. E a natureza é a primeira visão unitária que a gente consegue ter, abstraído, né? A natureza que opera no Brasil opera no hemisfério norte, na Antártida, ela é a mesma natureza, né? Dentro desse processo. E aí o Karayanis, ele fala muito isso, assim,
ter todo o processo de inovação sem integrar pessoas e sem trazer uma aplicação da natureza ou para a natureza ou usando a natureza como fonte de recurso, é um modelo de inovação que não está mais no século XXI. Então, a biomimética, ela vem como uma ciência que estruturou um método de observação da natureza e vai além da inspiração. A gente tem a parte de inspiração, que é a reconexão, que ela é fundamental, porque hoje a gente está tão desconectado que a gente já não entende mais porque vários processos acontecem, e aí a gente vai em comunidade indígena e a gente vê que eles estão totalmente ligados ao fluxo natural, e a gente acha isso coisa de selvagem, coisa... mas tem uma sabedoria envolvida dentro daquilo, né? Então tem essa questão da inspiração. Maior do que a nossa. Maior do que a inclusive. nossa, inclusive. Tem essa questão da inspiração, mas tem a questão também da emulação, né? Então a gente tem cases assim no mundo todo. Tem um vídeo da Vox que está circulando no Facebook, que mostra o trem-bala japonês, que ele foi inspirado no bico do martinho pescador, né, que é um pássaro que ele mergulha sem aspergir água, que ele tem uma aerodinâmica perfeita, e eles usaram essa dinâmica do bico dele, né, emularam a forma, como a gente fala na biomimética, para reduzir o ruído de entrada em túneis, né? E aí tiveram um benefício de reduzir também o combustível e diversos outros fatores que, quando a gente trata da natureza, a gente trata sempre de um sistema, né? Então a gente vai ter sempre benefícios que a gente não espera. Então estudar a natureza hoje como uma fonte, como um modelo e mentora, né, para as nossas soluções, e também como uma forma da gente não se prender tanto ao humano. A gente está um pouco saturado. A Revolução Industrial ainda está nas nossas costas. Sim. A gente ainda está carregando ela e tentando tirar esse peso, né, das nossas relações. E aí, quando a gente olha para a natureza, a gente fala, tá, peraí, ela está operando o sistema, ela opera de maneira unitária, ela integra todas as partes. Não é isso que a gente está querendo? Então, lá a gente encontra essa respeito fonte. incrível, né, a cada Isso. elemento do ecossistema, né, coisa que a gente não tem. O Napkin Talk, o Papo de Guardanapo, né, a gente usou vários elementos da natureza dentro das sessões. Então, essa questão da transversalidade, ela foi muito inspirada nos ecótonos, que são as zonas de transição. Então, na natureza, toda zona de transição entre biomas é uma zona de transformação crítica. Então, as espécies que são muito especializadas, elas não conseguem sobreviver. Sobrevivem quem são os generalistas. E no método de inovação, sobrevive quem é generalista. Exatamente. Então, o Napkin Talk, ele tem várias lógicas naturais que operam lá dentro que foram inspiradas da natureza. Então, não necessariamente a gente vai fazer aquele greenwash aparecer, né, com uma capinha de bambu, porque a gente está usando a natureza, mas é realmente trazer a lógica natural, os modelos de operação da natureza para a inovação humana. Eu vou aproveitar e fazer só um gancho para a arte também. A natureza sempre foi inspiradora na arte, porque ela, pela proposição de harmonia, pela maneira como ela opera, gerando unidade, ela sempre foi um modelo de inspiração. Então, de novo, essa questão da visão, se você vai para a natureza e tem uma visão artística ou uma visão científica, você pode ver o mesmo ser operando, as mesmas modalidades, e tem inspiração das duas formas, né? É super interessante como a natureza ela entra como um ensinamento para a gente, de relações, de harmonias e por aí vai. A Carol, mesmo dentro do Napkin Talk e outros projetos que a gente vê, tem inspirações como, por exemplo, a relação que as formigas estabelecem de contato. Então, ela treinou os monitores da mesma maneira que esse tipo de organismo trabalha, né? Então, inspira muitas das nossas atividades, inclusive as artísticas, como sempre, né? Assim. Gente, quem dera se a gente trabalhasse igual as formigas, né? Nossa, é uma organização perfeita. E não tem jogo de ego, né? Cada um cumpre o seu papel direitinho, num tempos e movimentos, lembrando um pouquinho lá da era industrial, mas de uma forma diferente, de respeito, de comunidade, né? Trabalho em comunidade. E é interessante, elas dão várias respostas sobre liderança também. A formiga, ela trabalha com um líder e 2 especialistas sempre, é um trio, né? E quando esse líder está muito estressado, ele se isola. Então ela cava um buraquinho e ela se enfia lá dentro e é meio assim, parem de me dar informação, porque a função dela é captar informação, como um líder, né? Que aí eu acho que seria a função dos líderes, né? Hoje seria captar informação e reduzir o gap entre o que tem que ser feito e o que os especialistas podem fazer naquele momento, né? Ela fica trabalhando nesse gap constantemente. E aí tem um momento que ela fala assim, não consigo, estressei. Que é mais ou menos como a gente vive, né? Sistemas de liderança. Só que a gente não reconhece, né? Não reconhece. Ela se isola, as especialistas detectam, opa, peraí, teve um isolamento, imediatamente uma outra líder assume Gente, eu vou o posto. fazer isso agora, adorei. E aí elas começam... Não, adorei, vou começar. Ó, gente, ó. processo.
Deu. arrumar meu buraquinho. Cadê o banco reserva? Chama a próxima. Agora não, por favor. Então Eu imagina adorei. isso numa organização, né? Onde, Alternância. tipo, o grupo percebesse assim, tá, o Vitor, que é nosso líder, ele não tá muito bem. Acho que ele teve uma sobrecarga de informação, porque a gente passou por um processo de transformação muito grande. Então, assim, você pode descansar, que a gente vai Gente, isso é colocar fantástico. outra pessoa no lugar. Por enquanto, e ele numa boa, ele vai lá, descansa, Pois e aí é. quando ele volta, ele assume outro posto. Só que o nosso jogo de egos não permite isso, né? É. O cara tá lá quase infartando, Mas ele mas ele não continua. solta. Né? Outra pessoa poderia conduzir o processo harmonicamente, né? Com a cabeça muito mais tranquila e tal, mas a gente não consegue fazer isso. Adorei. Gente, eu tô querendo pedir um intervalo. Tem jeito, meninos? Podemos entrar com intervalo? Podemos? Então tá bom, porque a gente quer ver o Márcio cantando, tocando aí com a galera. Já entrou, podemos conversar. Já entrem vocês, tá? Tá bom? Câmera de tela. Dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar, e todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que foi bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar, e todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que foi bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém.
Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Aqui em outro lugar, que pode ser feio ou bonito, se nós estivermos juntos, haverá um céu azul, um amor puro. Não sabe a força que tem, meu amor, eu juro, ser teu e de mais ninguém, um amor puro. Não sabe a força que tem, meu amor, eu juro, ser teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Puro do Djavan. Lindo, lindo, lindo. Muito bom. Pessoal, vamos lá. Já que a gente está tão inspirado pelo Márcio, pela banda dele. Como que vocês incentivam as pessoas a serem líderes mais criativas? Quem quer começar? Quem vai? Líder criativo. Essas palavras, elas têm umas questões, né, assim, super importantes. Essa ideia de liderança, pelo viés do que a gente tem vivido, ela é uma questão meio problemática, porque é essa cobrança de você ser o melhor. E não é sobre isso, né, que a gente tenta aportar, e não é assim que a gente vê. É líder muito mais nesse sentido de iniciativa, né, esse que, de alguma maneira, ele se coloca, né, para o mundo pelas necessidades, que vai lá naquele comecinho que a gente conversou. E criatividade, ela também é uma relação objetiva com as necessidades. A gente tem um exemplo simples aí. A gente esses dias estava com um problema de viagem, a gente teve que ir para Minas, não tinha combustível na estrada, com aquela crise, tal. E a gente teve que, de alguma forma, atuar sobre aquela necessidade, arrumar gasolina de outra maneira. E a gente arrumou gasolina num mecânico do guincho, tirando dos carros que tinham lá. E conseguimos fazer a nossa ação. Então, esse líder criativo, essa liderança criativa, ela hoje é fundamental para o desenvolvimento humano mesmo. Não é que todas as pessoas tenham que ser os protagonistas, mas elas têm que sim tomar a iniciativa pelas necessidades e, de alguma forma, essa criatividade, ou seja, aquilo que ela tem dentro dela, aquilo que é melhor, que ela pode transportar para o mundo, ou seja, a fala dela, né? É bacana ela colocar também. Então, essa liderança criativa é muito sobre a presença desse indivíduo com um protagonismo no mundo, atuando sobre o mundo. E isso é super importante hoje, para um momento em que a gente tem tido uma passividade muito grande sobre a iniciativa. Você imagina dentro da condição do nosso país, um exemplo simples. Se a gente tiver, sei lá, muitos mais líderes criativos dentro do que a gente concebe, olha o poder que esse país tem. Se ele for protagonista das ações, se ele atuar, se ele souber receber um imigrante, se ele souber trabalhar com as necessidades objetivas, ou seja, a gente precisa muito mais disso do que ter uma tendência a exigir do outro, que geralmente a gente chama governo, que é o outro, que a gente aperta o botão, né, e responsabiliza o outro para que ele seja líder da nossa própria vida, né? Eu acho que esse é um ponto da liderança criativa. Essa ruptura desse estado passivo para a gente ter mais atividade e protagonismo dentro da nossa própria dimensão, dentro da nossa própria escala, dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio contexto. É ser o síndico do prédio antes de querer ser presidente, né? Atuar mais próximo aí, dentro dessas coisas. E dentro do que você está colocando, Dariel, pegando o exemplo das formigas, em algum momento o líder ele tem que ser capaz de observar que alguém tem uma solução mais criativa que a dele. Né? Ele tem que ter essa capacidade, esse olhar
E a capacidade de acolher isso e falar, poxa, alguém agora nesse momento teve uma iniciativa diferente da minha, né? E Eu vai gosto fazer. muito da ideia do líder, que é quando tudo dá certo, ele não foi o protagonista. Aquele técnico de futebol fala, eles ganharam, quando pede a responsabilidade é minha. Acho que esse posicionamento seria muito legal para essa posição nova, né? De saber passar, de saber ver no outro essa possibilidade de liderança. Não é essa tomada de eu sou o melhor, não, é essa tomada de justamente saber harmonizar os protagonismos de cada um, né? Isso é um líder criativo, esse cara que sabe dar espaço para o próximo, porque senão não tem evolução. A gente fica condicionado à nossa própria resolução das coisas. Isso não é uma liderança. Isso Eu é gosto um muito- egoísmo. Eu gosto muito de falar nos meus treinamentos do ego coletivo, né? Sim. Quem dera se a gente conseguisse incentivar esse ego coletivo, né? Então, e a gente vê isso muito no Sabin, eu gosto muito de sempre falar, porque eu adoro o trabalho da Marli, acho ela fantástica, a doutora Janete, e assim, o ego coletivo, eu trabalho no Sabin, porque nós conseguimos, é o nosso resultado, né? Então, faz toda a diferença. E pelo que eu vejo também, eu não conheço internamente, mas esse orgulho é porque a pessoa tem voz, ela tem uma liderança, em algum aspecto. Sim. Ela está ativa, ela está viva, ela está criando. Acho que esse é um ponto fundamental. Lá eles têm uma trilha de desenvolvimento que, para começar, você entrou no cargo mais simples, você enxerga a trilha e você sabe até onde você pode ir, se você quiser ir à presidência. Enfim, você sabe quais as competências que você tem que desenvolver, você tem a oportunidade de se capacitar e de percorrer essa trilha. Isso é fantástico, né? Porque se motiva, né? E funciona, né? Funciona. Vide o resultado que eles têm, né? Funciona. Meninos, a gente está caminhando para o final. Puxa vida, já tem falta 9 minutos de programa. Pessoal, eu convido o pessoal a falar assim, nossa, 1h30. Gente, eu falei, gente, 1h30 não é nada. Porque sempre flui tanto, é sempre tão bom. Mas eu quero que vocês deixem um recadinho, cada um, né, para quem está nos assistindo. O que pode fazer de diferente para viver coisa prática, dica prática, o que amanhã eu posso ver diferente, posso implementar diferente, enfim. O que entra para o nosso dia a dia aí, para nossa rotina tão pesada, esse momento que a gente está vivendo? A gente pode puxar de liderança criativa, Claro, aproveitar, né? claro. A gente fala criatividade, tem criatividade com Czão e com Czinho, né? Criatividade com Czinho, a gente fala que é aquela habilidade artística mesmo, né? O desenho, então é uma criatividade com Czinho. E com C maiúsculo, né? É a criatividade como uma habilidade. E um dos meios que a gente fala para desenvolver criatividade como uma habilidade são as experiências do dia a dia. Né? E aí eu gosto muito de usar um exemplo que o Daniel fala, pega uma coisa do seu dia a dia, não inventa nenhuma moda, assim, não vai, como ele fala, né, inventar de comer espaguete pelado embaixo da mesa e dizer que isso é uma nova experiência, porque isso não faz sentido, mas pega uma experiência do seu cotidiano, uma experiência que você atua diariamente e tenta trazer novas abordagens para ela, né? Trazer novas pesquisas, novos olhares. Então, vai fritar um ovo para uma pessoa, faz aquilo de uma forma diferente. Só de você buscar essa diferenciação e principalmente ativando essa parte de sentimentos que a gente tem, que é da arte, né? Você vai ver que você vai fritar muitos ovos fritos diferentes, né, na sua vida. E isso desenvolve muita habilidade de criatividade com Czão, como uma habilidade de resolução de problemas, né? Então, trazer um pouco de sensibilidade para aquelas ações que são cotidianas, né, com o viés de fazer diferente. Né? Eu acho que seria uma boa diquinha, assim, prática para o dia a dia. Legal, muito bom, muito bom. Vitor, Uma dica? uma dica. Bom, uma coisa que me irrita em muitos círculos de amizade ou de convivência é quando eu ou outra pessoa fala assim, não dá, é impossível, vamos fazer tal coisa, mas não dá. E eu acho que a dica é, sempre diante de uma necessidade, de uma dificuldade ou de uma intenção, se perguntar como podemos. Sempre tem uma resposta para essa pergunta. Ao invés de falar não dá e se limitar ao que já houve antes e aonde você chegou, perguntar como podemos fazer isso acontecer, né? Então acho que tem um pouco a ver com esse jeitinho brasileiro. A gente conversou isso há alguns dias numa palestra de um futurista, que são esses profissionais que se dedicam a tentar entender como vai ser o futuro, não de uma maneira subjetiva, mas, enfim, entender qual vai ser o futuro, né? E ele falou que o brasileiro e o latino-americano, o sul-americano,
tem essa resiliência, ele consegue se adaptar muito, se manter sua identidade e se adaptar muito. E eu acho que é um pouco esse jeitinho brasileiro para coisas boas, e não para se dar bem, todo mundo junto se dando mal. Mas assim, diante de uma possibilidade, como eu posso Investigar fazer dar certo? possibilidades, né? Sempre partir desse pressuposto. Tem uma resposta, então como, se eu quero isso aqui, se eu preciso disso aqui, como eu faço para dar? Porque dá. Acho que essa é a dica. Aproveitando a sua fala, eu não sei se eu também venho da música e tal, e eu fico muito irritada que eu falo que algumas pessoas têm um não na ponta da língua. É isso. Eu fico muito irritada de conversar com gente assim. Aliás, eu fujo, eu corro. Sabe? Tudo não dá certo. Tudo a pessoa enxerga o pior, né? Então, assim, não investiga possibilidades, né? E talvez por eu ser muito experimental, isso para mim me irrita profundamente, né? E uma das coisas que a gente já pregou na programação neurolinguística, agora eu vou falar para o nosso público ali, a gente tem mania de falar assim, não dou conta, não consigo. É o não na ponta da língua, é sempre o não. Não, isso é muito difícil para mim. Não. Né? Eu dou aula também, sou professora. As pessoas geralmente têm um trauma com a matemática. E esse trauma com a matemática geralmente vem de uma experiência ruim lá atrás, muitas vezes no ensino médio, né? Que talvez não tenha tido um professor que tenha provocado uma forma diferente de raciocinar, de pensar sobre aquilo. A pessoa cria um trauma e ela assume aquilo como uma verdade. E ela fica contando aquela historinha para ela pro resto da vida. Eu não sou boa nisso. Não dou conta. Então, tem uma frase que vem do Milton Erickson, né, que é uma linguagem ericksoniana que a gente utiliza muito. Como seria se você conseguisse? Né, a gente chama de ponte ao futuro. Fazer a pessoa olhar lá no futuro, se vendo fazendo. Como seria? Não seria uma delícia? Ah, não consigo resolver aquela fórmula lá de matemática. Como seria se você conseguisse? Como seria se você falasse bem em público? Em se ver lá, sendo um grande orador, aquelas pessoas que travam na frente do público e tal. Então, muito legal essa dica do Vitor. Tira o não e põe o como. Né? É isso. Como podemos. E aí, Daniel? Bom, eu vou voltar lá naquele comecinho. Eu acho que o grande lance hoje, assim, a grande perspectiva de vida, o pessoal conversa muito comigo sobre propósito, né? Essa questão do propósito, qual é o propósito. E eu tenho tentado, de alguma forma, deixar o mais claro possível essa fala. De alguma maneira, eu acho que a gente tem chegado a alguns pontos assim, bem objetivos, que é, se você quer um propósito, se você quer alguma coisa realmente para realizar na sua vida, olhe o outro. E veja as necessidades objetivas do outro. Você vai entender claramente os seus propósitos. Porque essa dimensão de vida ideológica, essa dimensão que impulsiona a vida profissional e pessoal, ela precisa ter no outro a referência. Então, pelas necessidades do outro, você vai entender claramente qual é o seu caminho. Se você se pautar pelas suas próprias necessidades de realização só, esse caminho não se abre para você. Isso é um princípio da natureza do universo. Quando você nega para ela a sua relação com ela, ela te nega os insumos. Então, acho que ver a necessidade do outro e atuar sobre ela é um processo criativo, é um processo de inovação, é um processo de realização humana. Eu acho que esse é o grande lance que a gente pode estar fazendo hoje. Olhar o outro e atuar pelas necessidades dele. Você já vai te exigir um grau de compromisso e um grau de realização incrível, e com a felicidade do outro eu tenho certeza que você vai ser feliz, não tenho nenhuma dúvida. Se isso acontecer, pode brigar comigo, porque eu tenho certeza que não vai acontecer. Gente, isso é fantástico que você está falando, porque, por exemplo, para quem está em sala de aula, né, você lida ali com multiperfis, né, multipersonalidades, e alguns têm facilidade com uma coisa, outros têm dificuldade com outra. Eu tenho 3 filhos, né? Para quem tem 3 filhos, a gente sabe que são 3 personalidades completamente diferentes. A fórmula que funciona com uma não funciona com o outro. A gente quase enlouquece, porque assim, esquece tudo que você aprendeu, começa a aprender tudo de novo, né? E é tudo a ver o que você está falando. A questão da empatia extrema, né? De eu olhar para o outro, como é que o outro processa, como é que o outro pensa, como é que o outro reage, como é que ele sente. E aí eu consigo ver um universo muito mais amplo, de muito mais possibilidades criativas, inteligentes, do que ficar no meu mundinho, que a gente chama na programação neurolinguística de mapa de mundo. Quando eu tenho um mapa restrito, um mapa pobre, é aquele mapa onde eu olho só o meu, só as minhas experiências, só a forma como eu respondo às experiências. Mas quando eu abro o meu mapa, enriqueço o meu mapa, eu começo a ver como a Carol pensa, como ela sente,
o que eu provoco nela e como é que eu provoco, faço essa provocação boa, positiva, né? E que é diferente do Vitor, que é diferente do Daniel. E aí eu começo a enriquecer o meu mapa e aí fica muito mais legal. Isso é legal, porque essa dimensão de imagem pelo outro, né? Que é o que a gente estava falando. Quando eu conheço mais você, quando eu entendo as suas necessidades, eu começo a ver por você. Isso. Então eu tenho outra perspectiva de vida e o meu poder aumenta sobre isso e não diminui. Essa é a grande sacada. Quanto mais a gente entrega, mais a gente consegue ter poder sobre as coisas. Falando de novo de posições perceptivas, eu fiz esse exercício comigo mesma, porque tinha uma pessoa na minha família que eu tinha muita dificuldade de me relacionar. A vida inteira. Porque eu sou uma pessoa muito positiva, já deu pra perceber, né? Muito chego e tal, né? E a pessoa estava sempre mais, né? E um dia eu falei, cara, eu vou começar a pensar como essa pessoa pensa. Pra eu entender, porque eu não entendia. Eu não entendia as reações, eu não entendia. E me irritava as reações. Aí, posições perceptivas eu tô aqui, tô com a minha questão. Falo com esse jeitão meu, né? Assim, positivo, lá, energia, muita energia lá. Aí esvazio. Agora eu mudo de lugar, entro no corpo da pessoa e começo a raciocinar sobre tudo que eu falei, do jeito que eu falei, com a mente dela, com o jeito dela. Então, ela mais tímida, mais quieta, recebendo aquela energia toda minha. Tipo um vulcão, assim, né? Um trator. E eu me vi, assim, recebendo aquilo, tipo, acuada, assim, tipo, sabe? Nossa, meu Deus, vai me esmagar, vai passar por cima de mim, sabe? E aí você sai desse corpo dessa pessoa e vai para um terceiro neutro. Um interlocutor que está ali entre os dois, mediador. Isso aí, esse mediador percebe o que eu estou querendo dizer, o que eu estou sentindo, percebe o que o outro está pensando e sentindo e tira conclusões. Gente, eu nunca mais tive problema de relacionamento com essa pessoa. Nunca mais. Porque eu comecei a pensar como ela pensa. Eu comecei a sentir como ela sente. Sabe? E eu fiz isso por meio do transe, né? Então, você realmente vive o momento. Assim, você entra e entende. É um negócio louco. É muito bom. Legal. Então tá tudo conectado que a gente está falando. Exatamente. Super. E é bacana você trazer isso, que a gente com inovação acaba também sendo muito acelerado, né? Então, como é que a gente transfere isso, né? Aos poucos, assim, e vai preenchendo, né? Tudo que precisa. Pessoal, foi incrível, foi fantástico. A gente vai encerrar aí com a banda do Márcio. Quero agradecer de todo o meu coração, gratidão. Obrigada. Pela presença de Obrigado. vocês. Obrigado a você. Carol, Vitor, Daniel. Gente, vocês estão num caminho maravilhoso. Tomara que vocês transformem o mundo. Vamos. Que a gente precisa. Vamos junto. O universo agradece. Márcio, você finaliza pra gente com essa som maravilhoso. Também, pelo convite aí, por ter conhecido essa galera fantástica. Quero dizer que para quem está em casa, que se você ama o que você faz, se reinvente, não desista. A gente vai ter muito mais um mundo cheio de profissionais realizados do que gente frustrada com o que ama fazer, mas desistiu porque não achou soluções, né, para os problemas. Fantástico, fantástico, Então, Márcio. tudo é o amor pelo que se faz mesmo. Agradecer o André, Márcio, Gabriel e Rafael. Gente, lindo o som de vocês, amei. Quando for Obrigado. tocar, convida a gente. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida vou te amar. Em cada despedida vou te amar. Desesperadamente eu sei que eu vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que eu vou chorar
cada ausência tua vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que eu vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida, vou te amar. Em cada despedida vou te amar. Desesperadamente eu sei que eu vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que eu vou te amar.